Bom, nós começamos um conteúdo novo, né? Conteúdo do capítulo 5, onde nós estamos estudando números decimais e o SND. SND nada mais é que sistema de numeração decimal. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos retomar. O que é um número decimal? Um número decimal, nós sabemos que são aqueles números compostos pela parte inteira e pela parte decimal. Os preços, por exemplo, né? Os preços dos produtos no mercado, ou numa loja, ou numa qualquer comércio. Normalmente eu posso ver lá a parte inteira, né? E a parte decimal, né? Vamos colocar aqui o mais famoso, 1,99. Então, isso é um número decimal. O número decimal nada mais é que um número composto pela parte inteira e pela parte decimal que vem depois da vírgula. Então, a parte inteira está à esquerda da vírgula, tá? Essa parte aqui, antes da vírgula, nós chamamos de inteiro. O que vem depois da vírgula, nós chamamos de decimal, certo? Isso é um número decimal. Ok. Esse SND é o sistema de numeração decimal. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração decimal, ele é formado por 10 algarismos, certo? Então, ó, todo o nosso sistema, ele é formado a partir de 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os números que nós formamos. Só um minutinho. Oi? Bom, ia pôr para carregar, mas eu ainda tenho carga. Eu ia pôr o meu para carregar, mas eu... Não, mas eu ainda tenho. Mas eu ainda tenho. Eu nem tirei ele da bolsa. Só um momentinho, criança. Sim. Sim. Pra quê? Cada dia deixa eu mostrar. Ainda tem carga, ainda. Não trouxe. Não trouxe? Não. Foi a tia Cida. Você quer comer o para te deixar depois? Depois para ela. Quando ela vir para minha sala na hora do almoço. Beleza. Crianças, vamos lá. Voltando aqui. Então, todos os números que nós formamos, nós temos por base esses algarismos aqui. Tudo, né? Eu posso formar qualquer número, ó. 4.321. Eu formei a partir do algarismo 4, 3, 2 e 1. E assim qualquer número, o 11. O 11, o 12, todos os números, gente, todos. Todos os números são formados, né, a partir desses 10 algarismos. Isso é o sistema de numeração decimal, porque é em 10. Outra coisa, deixa eu falar aqui para vocês. Lembra que nós estudamos lá sobre classes e ordens, certo? Então, nós vimos o quê? Que uma classe, ela é formada com 3 algarismos. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. Aqui é a classe das unidades. Simples. O que são as ordens? A ordem indica a posição em que o número está. Então, primeira, segunda, terceira ordem. Essas são as 3 primeiras ordens, né? Que são as ordens da unidade simples, ok? Deixa eu fixar minha tela aqui. Eu vejo melhor para vocês. Ó,
Então, nós já vimos isso, só retomando, tá? Então, o que é esse sistema posicional? O número, eu vou ler de acordo com a posição que ele se encontra. Aí, aqui eu tenho a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. Quarta, quinta, sexta ordem. Se eu pego um número e distribuo aqui, ô Ana Beatriz, fica bem complicado, Ana Beatriz. Você não quer melhorar suas notas? Você acha que você vai melhorar se você ficar na hora da explicação fazendo isso? Eu acho que não. Então, se eu coloco um número aqui, ó. Né? Como que eu leio esse número? 1234. Isso. Então, eu vou saber aqui, aí lembra que nós fizemos lá a decomposição dos números, né? Ó, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Então, eu sei que eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1. Junta tudo, ou também eu posso fazer a decomposição dessa forma, né? Se for me pedido na multiplicação, eu tenho que fazer. Nós temos que fazer as coisas conforme está sendo pedido no enunciado do exercício, tá? Então, ó, por que eu não pedi assim nas provas? Porque na apostila pedia para a gente fazer multiplicação, mas assim também é correto, que vocês aprenderam em anos anteriores, né? Ó, 1000, mais 200, mais 30, mais 4. Isso é um sistema, né? Isso é um sistema de numeração decimal, porque é formado por 10 algarismos, a partir desses 10 nós formamos todos os outros números. E aqui nós relembramos um pouquinho o que é classe e ordem. Agora que nós vamos trabalhar com números decimais, nós também vamos trabalhar com posição, né? Porém, agora nós vamos trabalhar com centésimos, décimos, milésimos, né? Ou décimos, centésimos e milésimos, que é a ordem ali. Então, nós vimos aqui, né, que, ó, com letra minúscula, né, décimos, centésimos, milésimos, certo? Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer a leitura deste número? Vai depender da posição que ele se encontra. Por exemplo, lá na apostila de vocês, na página 23, voltem na página 23. Agora, na hora da explicação, não. Na página 23, diz o seguinte, que é bem complicado pedir na hora da explicação, né? Se você terminou a prova, ficou ali, por que não pediu? Na página 23, está escrito assim: a diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Simone obteve 14,933. Como que eu leio esse número? 14, não é assim. Deixa eu explicar. Esse número, 14,933, lembra que o número decimal, ele é formado por vírgula, né? Ele é composto por vírgula. Então, esse número ali, ó, 14,933, esse 14, ele está na parte inteira. Tudo que vem antes da vírgula, eu leio inteiro. Tudo que vem depois da vírgula é a parte decimal. Eu leio 14 inteiros e 933 milésimos. Por quê? Ó, décimos, centésimos, milésimos. 14 inteiros, está na parte inteira, né? Unidade dezena, parte decimal. 933 milésimos. É assim que nós fazemos a leitura de um número decimal. A unidade, Hilda Morgan,
13,933. Ó. 13 inteiros e 933 milésimos. Isso. Ó, o da Morgan, um ponto de diferença. Conseguem visualizar, né? Ó, na parte inteira, a parte decimal permanece. Continuando a leitura. A unidade usada para calcular as notas na ginasta é um ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Ó, 14 inteiros e um tanto a mais. Um tanto a mais é 933, tá? 14 inteiros. Continuando a leitura. Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais. 13 inteiros e um tanto a mais. Um tanto a mais é 933. Esse tanto a mais é menor do que um ponto. Por quê? Aqui ainda não forma um ponto inteiro, né? Então, ó, a parte inteira é essa parte que vem aqui, a parte à esquerda, que vem antes da vírgula. Essa parte aqui, 933, é menor do que 1. Ela não forma um ponto inteiro, tá? Por isso é escrito à direita da unidade após a vírgula. Então, a esquerda é a parte inteira, a direita é a parte decimal. Esses números escritos com vírgula são chamados de números decimais. As dezenas D, as unidades U, os décimos D, aí o D minúsculo para separar das dezenas, tá? O centésimo C, você já conhece. Também que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando 10 em uma ordem, trocamos por 1 na ordem da esquerda. Aqui, eles montaram, lá dentro do quadro valor de lugar, eles montaram isso daqui, ó. Tá lá. Unidade, dezena. Isso já tá na apostila. Agora, vamos lá para a página 24. Na página 24, diz assim: do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas, uma centena. Isso é quando nós estamos falando lá do quadro de ordens, não é? Se eu tenho aqui, ó, unidade dezena, eu tenho 9 unidades. Se eu somar mais uma unidade, eu vou formar o quê? Não. Eu tenho 9 unidades. Se eu formar, eu consigo colocar 10 unidades aqui? Não. Como que fica, então? Então, vai formar 10, ó. 10, não é assim? Se eu tenho 9 unidades, eu somo mais 1, eu não vou formar 10? 10 dezenas. Vai ficar 0 na unidade. Eu não vou colocar o 10 aqui. Eu vou representar 10 na unidade? Não. Vai ficar assim, 10. 10 décimos formam uma unidade. Tem alguém conversando ou é o áudio? Alguém está perguntando alguma coisa? Ó, 10 décimos formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. Para formar uma unidade, são necessários 100 centésimos. Isso a gente vai trabalhando e vocês vão conseguindo compreender, não é difícil essa questão. Nós vamos misturar a fração com o número decimal. Ó, esse número tem também o milésimo, que é aquele M pequenininho. 10 milésimos formam 1 centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita. Aí na apostila tem lá mostrando a parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. E depois vem o que vocês já conhecem. Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. O que é novidade aqui para vocês? Novidade não, né? O que é interessante agora aqui? É vocês compreenderem a parte decimal. Porque a parte inteira, que seria referente
ao que nós já estudamos, né? Classe das unidades, classe dos milhares. Eu acredito que vocês já compreenderam. Separamos a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Aí tem lá, ó, 14.933. Parte inteira para a esquerda, parte decimal para a direita. Lemos 14 inteiros e 933 milésimos. Abaixo está pedindo para vocês calcularem a diferença. Calcule a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Façam aí as duas continhas. Elas já estão ali armadas, só está pedindo para vocês efetuarem. Façam aí as duas continhas aí, na apostila, rapidinho. Página pra... Ué, gente, qual página que nós estamos trabalhando agora? Fez pauta? Ó, Pode nós falar o resultado, Pro? Oi? Pode falar o resultado? Pode, quanto que deu? 1000. 1000? Vamos falar sobre esse 1000. Deu Ó, 1.000. 1000, vamos falar sobre esse. Coloquem a data. Gente, olha lá a pauta, ó, página 24. Ó, vamos lá. É normal vocês fazerem essa ideia de 1000, porque vocês estão vendo ali 3 zeros, né? Mas, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, a primeira continha, certo? Lembra que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal? E tudo que vem depois da vírgula à direita é menor do que 1? Então, vamos lá. Ó, 0, 0, 0, vírgula. Sempre quando eu estou trabalhando com número decimal, nunca esqueçam de abaixar a vírgula. Sem a vírgula aqui, poderia ser 1000. Ou se a vírgula tivesse deslocada para outro lugar. Se eu não coloco vírgula, acabou minha conta. Então, sempre lembra de baixar a vírgula. 4 menos 3, 1. 0. Ok. Essa parte aqui, esse 1, ele está do lado da parte inteira ou da parte decimal? Inteira. Inteira. E esses zeros estão do lado da parte? Decimal. Isso. Me digam, esse número aqui, ele vale 1000? Não. Ele vale quanto? 1. Gente, ó, tudo que vem para cá, se tivesse 10 zeros aqui e o 1 vírgula, faria diferença? Não. Você continuaria lendo 1. Ó, 1. Não faz diferença os zeros que vier, né? Por quê? É 1. Certo? Entenderam aqui, ó? É 1. Por quê? O que vem na parte decimal, ela é menor do que o inteiro. Então, se é 0, eu leio 1. Esse 1 ali representa o quê? Uma unidade. Certo? Ó, uma unidade. Está na parte inteira, não tá? Na parte da unidade, ó, uma unidade. Vamos lá, abaixo. Quanto que deu a continha de baixo? Ele deu 1 décimo. 00100. Isso. Observaram que na de baixo, ó. Então, aqui, uma unidade, né? Porque o 1 está lá na unidade. Uma unidade. O outro número que vocês fizeram ali, décimos, centésimos, milésimos. 13,866 menos 13,766. Aqui eu vou ler como esse número? Como que eu leio o primeiro número? 13.000. Não, não estamos falando nós estamos falando de números decimais, lembra? 13 inteiros. Isso que está para cá. Inteiros.
866 Milésimos. Isso, ó. Décimos, centésimos, milésimos. Eu ocupei aqui a casa dos milésimos. Então, eu vou ler 13 inteiros, 866 milésimos. Tudo que estiver aqui, antes da vírgula, eu leio inteiro. Eu coloco o número inteiro. Exceto se for um zero, né? Se eu tiver aqui na parte, vou colocar aqui do lado só como exemplo, ó. Eu vou colocar aqui um zero, vou colocar um décimo só para representar. Quando o zero está na parte inteira, não importa se é na parte do da unidade, do décimo, do centésimo, não importa. Quando o zero está na parte inteira, eu não leio zero inteiros e 6 décimos. Eu não leio assim. Eu só leio 6 décimos. Quando que você não tem a parte inteira? Quando a parte inteira é representada pelo zero. Tipo aqui, se eu coloco assim, ó, um décimo. Eu leio um décimo. Eu não leio esse zero, nunca. Zero inteiro. Não existe. Zero não vou ler. Eu vou colocar, eu vou distribuir, né? Caso tenha um quadro, que eu peça para você fazer isso na prova, por exemplo. E eu tenho lá 0,1, décimo, né? Um décimo. Distribua dentro do quadro. Obviamente, você tem que colocar o zero. Senão vai estar errado. Lembra lá na decomposição que eu falava para vocês que quando vai decompor, que tinha o zero não precisaria aparecer na decomposição, porque o número multiplicado por zero seria zero. Porém, no quadro valor de lugar é necessário pôr o zero. É a mesma coisa aqui. Eu não leio zero inteiro. Porém, se eu tiver aqui um quadro e você tiver que fazer essa distribuição, você precisa colocar o zero. Só que quando eu vai ler, se eu tirar, faça a leitura, como se lê esse número? 0 inteiros e 1 décimo. Errou, totalmente. 1 décimo, tá? Então, ó, quando tem zero na parte inteira, eu não leio esse zero, tá? Somente assim. Fora isso, eu vou ler normalmente o que tiver na parte inteira. Então, aqui deu quanto? Ó, 0, 0, 1, 0, 0. O 1 está nos décimos, não é? O 1 não está na ordem dos décimos? Então, por isso que eu vou ler 1 décimo. Ó, o 1 está onde? No décimo. Então, eu leio 1 décimo, tá? Ou 0,1. Ó. 1 décimo ou 0,1. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Se eu quiser transformar isso em fração, se eu leio 1 décimo, qual é a fração que representa 1 décimo? 1 décimo. Ou 10. Lembraram? Ó, em fração. Professor, ali no primeiro pontinho, que ali dá... Ali no primeiro pontinho, dá quantos? Ali nós fizemos na outra aula, não foi nessa? De qual pontinho você está falando? O pontinho em cima desse pontinho ali que dá 100, que é 1 décimo. Meu bem, uma unidade? Ah, tá. Uma unidade. Ó, lembra lá da fração? Olha como que a gente consegue juntar tudo. Eu sei que na fração, 1 décimo, eu leio assim, não é? 1 décimo. Significa o quê? Que eu tenho um inteiro dividido em 10 partes. E eu estou usando uma parte, 1 décimo. Lembra? Numerador, denominador. Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, a parte usada. Então, ó, eu posso transformar aqui 1 décimo em fração 1 décimo. Em número decimal é a mesma coisa que 0,1. Porque a fração não é uma divisão. Se você tentar dividir, vai dar 0,1. Se você pegar a calculadora e dividir ali 1 por 10,
vai dar 0,1. Porque, lembrando, fração é o quê? Uma divisão. Crianças, até aqui tudo bem? Sim. Tá, estão conseguindo pegar? Então, vamos falar mais um pouquinho. Ó, então, aqui é das duas continhas, uma unidade, e a continha de baixo, 1/10. Ainda associando essa ideia de fração, número decimal, né? Que nós vamos trabalhar. Então tá, você já sabe que na leitura de números decimais eu vou ler a parte inteira e depois a parte decimal. De acordo com a posição do número ali na parte decimal. Vocês também viram que se o 0 estiver na parte inteira, eu não vou ler 0 inteiro. Eu vou ler só o que estiver no decimal. Aí vai depender também se ele está no décimos, centésimos, milésimos, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó. Depois vocês irão fazer alguns exercícios. Partes. Eu tenho um inteiro, né? E ele foi dividido em 10 partes. Dessas 10 partes, eu vou usar 5. Ó, pintei 5. Pintei metade, certo? O inteiro foi dividido em 10 partes. Ó, 10 partes. Dessas 10 partes, eu usei 5. Como que ficaria em fração isso daqui? 5 décimos? 10/10. Em fração, ó, a parte aqui, ó, pintada foi 5. A parte pintada representa 5 partes. E ele foi dividido em 10. Como que fica essa fração? 5 décimos. 5 Isso. Isso, por quê? O 10 é o denominador, é o número de partes que o inteiro foi dividido. Não pode esquecer disso. E o 5 é quem? É o que eu usei. Nunca pode esquecer quem é quem. Porque aí banana tudo. Lembrando quem é quem, fica tudo certo. Ó, então eu tinha o inteiro, dividi em 10 partes. Usei 5, tomei 5. Essas 5 partes é o numerador e essas 10 partes é o denominador. Se eu quiser transformar isso também em número decimal, ó, eu pintei o quê? Como que eu leio esse número aqui? Como que eu leio? Como que eu leio esse número, gente? Essa fração, como que é a leitura dela? 5 décimos. 5 décimos. 5 décimos. Isso. 5 décimos. Se eu quero transformar isso aqui em número decimal, como que vocês acham que ficaria em número decimal? Já que o denominador é 10. Seria... Ficaria na parte inteira. Seria 5 partes? Ó, lembra lá do décimo? Ó, Na parte ó, decimal. lembra lá que na fração 1/10, eu represento ela assim, 0,1. Então, na fração 5 décimos, como que fica? Ficaria o 5 na parte decimal. Ó, 0,5. 0,5. O que vai determinar quantos números existem depois da vírgula é o denominador. Se eu for dizer, vamos dizer que é 5 centésimos. Então, aqui eu vou ter que acrescentar 2 números após a vírgula. 5 centésimos. Se você dividir 5 por 100, vai dar 5 centésimos. Então, nós vamos observar ali, quando nós falamos, né? É a mesma coisa aqui, ó. 1 centésimos.
Quando eu falo 1/100º, o que eu entendo? Que é um inteiro, um quadrado lá inteiro, dividido em 100 pedacinhos. 100 partes, 100 quadradinhos. Cada quadradinho vale 1. Então, eu digo em centésimos, certo? É o inteiro dividido em 100 quadradinhos pequenininhos. Cada quadradinho vale 1. Eu vou ler como esse número se eu for transformar em decimal. 0,01. Então, aqui eu leio 1 centésimos. E aqui eu leio 1 centésimo. Não muda. Então, se for 1 milésimo, o mesmo número, e ele for por 1000, é a mesma regra. O que significa 1 milésimo? Significa um inteiro que foi dividido ali em 1000 pedacinhos e cada pedacinho vale 1. Então, 1 milésimo é a mesma coisa, ó, 0,001. Por quê? 3 zeros. Mas isso aqui vocês vão pegando. Tô vendo uns na cara assim de meio, tava fácil até agora, né? Aí começou, mas gente, não é difícil, é porque vocês estão vendo agora, eu vejo alguns que ficaram assustados aqui na sala, mas é tranquilo. Se vocês entenderam a fração, né? A leitura, aqui, transformar fração em número decimal não vai ser difícil. Não vai ser, não. Só tem que entender a fração. Leitura do número decimal. Se você entender que o número decimal nada mais é do que um número composto de uma parte inteira e de uma parte decimal, que é vírgula, né? Aqueles números de mercado, 1,75. Uma parte inteira, 1,75 a parte decimal. Vamos partir aqui para a apostila. Na página 25, colocaram data? Turma online, colocou data na página 25? Sim. Ok. Deixa eu colocar aqui na minha. Ó, ainda falando lá das ginastas. A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. 16 pontos a parte inteira. Então, a nota máxima que uma ginasta pode alcançar é 16. 16 pontos, certo? Aí, continuando. Na hora da explicação, Mariana, 16 pontos. Aí, quando daqui a pouco vai fazer atividade, né? A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Vamos calcular quanto faltou a Simone Biles para atingir essa nota na competição de solo. Aí, de novo, já está ali, né? Armado, façam a continha ali. Vai lá, 16 seria o máximo. 16 pontos seria o máximo, e ela tirou quanto? 14, vírgula. Aqui é todo aquele esquema de troca, tá? Que vocês já sabem, né? Tem que fazer todo o esqueminha de troca. 0 não tira 3, 0 não tira 3, 0 não tira 9. Então, eu vou pegar emprestado do vizinho. Só fazer aquele esqueminha de troca. Nada que vocês já não saibam. Façam aí. Quanto que faltou será para ela chegar na nota máxima? Faltou um pouquinho, faltou. Vamos lá. Quanto que faltou para ela chegar na nota máxima? Ao lado, vocês já têm, né? Vocês têm uma parte em branco e a parte feita. Mas eu quero que vocês façam. Prof, não consegui fazer. Ela ficou com um ponto inteiro e... Não entendi, meu bem. 7 milésimos. Não consegui fazer essa. Não conseguiu fazer a conta? Pronto. Ela ficou com uma parte inteira. Ô, gente, isso aqui é uma conta. É uma conta. Isso aqui é uma conta com vírgula, uma conta de... Mesma conta que nós fazemos, que já fizemos lá no dinheiro. Que quando tinha vírgula,
eu falei para vocês, as trocas permanecem igual. Olha, se eu não consigo pegar emprestado desse vizinho e nem desse, eu vou ter que pegar desse aqui, do 6, que vai emprestando para os outros. Vocês esqueceram como você faz continhas com trocas? Isso nós fizemos lá no dinheiro, lembram? Estou falando para ela completar 1 ponto inteiro, 6 centésimos, 7 milésimos. Ó, vamos lá. Gente, ó, tem que gravar isso. Isso aqui lá no dinheiro tem também aquela pequena confusão. E é a mesma coisa. Se eu não consigo, eu pego emprestado, não é? Então, aqui, o vizinho mais próximo que tem para emprestar é o 6. Ó, ele vai ficar valendo 5. Vai emprestar para esse, que fica valendo quanto? 10. Calma, fica valendo 10, mas vai ter que emprestar para esse, então esse fica valendo 9. Esse, a princípio, fica valendo 10, mas como ele tem que emprestar para o outro vizinho, fica valendo 9. E esse vizinho fica valendo 10. Isso aqui, ó, não pode esquecer, não. Isso aqui é continha básica, só de fazer trocas, tá? 10 menos 3 dá quantos? 7. Prof, deu uma unidade. 9 menos 3 dá quantos? 9 menos 9? 0. 5 menos 4? 0. Então, como que eu leio esse número aqui? 1 inteiro, 6 centésimos e 7 milésimos. Fala, meu bem, quem estava lendo? Pode ler quem estava lendo. Online, aqui na sala eu ouvi vocês, meninas. Como que ficou aqui? 1 inteiro e 67 milésimos. Isso, então, esse número aqui, ó, 1, né? 67. 1 inteiro, 67 milésimos. Ou eu posso fazer como está aqui na apostila, ó. 1 inteiro, né? Isso está na apostila. 1 inteiro. 6 o quê? O 6 está na ordem dos centésimos. 6 centésimos. 1 inteiro, 6 centésimos. Por que 6 centésimos? Ele está na ordem dos centésimos. 6 centésimos e 7 milésimos. Eu posso ler assim também, não está errado. Aí você, né, no dia da prova, se você fizer assim, ou ler 1 inteiro e 67 milésimos, ok também. Ou 1 inteiro e 67 milésimos. Então, isso daqui... Gente, não, agora não. Para isso foi conteúdo, olha depois. Agora eu quero atenção na aula, tá? 1 inteiro e 67 milésimos. Então, aqui nós podemos ler das duas maneiras. As duas estão corretas. Eu acho que ler a segunda opção é mais tranquilo, né? Apesar que aqui também, 1 inteiro... Aí você vai ver a ordem que está o número. O 6 está no centésimo, 6 centésimos, 7 milésimos. Aí as duas formas estão corretas e as duas formas eu acredito que é fácil de vocês entenderem. Ok? Eu tinha colocado, mas não vai dar tempo de nós fazermos até as 27, não. A hora voou. Ó, vou apagar aqui. Acredito que todos tenham feito. Vamos só encerrar essa página, que já vai dar nosso horário. Crianças, ó, o que você estava escrevendo? A conta? Não, mas aquilo escrito está na apostila, meu bem. Não precisa você escrever. Agora a conta precisava. Dá um jeito de fazer a conta agora. Vamos lá, lápis na mão bem rapidinho. Bruno mediu sua altura na escola. Bruno tem quanto de altura? 25 metros de altura. Mas ali, tá em centímetros, né?
125 centímetros de altura. É 125 centímetros. Isso. No item A diz assim, vamos lá no item A. Fazer rapidinho. No item A diz assim, isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro. O metro, ele vale quantos? Um metro vale quantos centésimos? Quantos centímetros? 100, não é? O metro é igual a 100 centímetros, não é? Um metro é igual a 100 centímetros. Então, está dizendo aqui, né? Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Para responder, pense. Quanto mede um centésimo do metro? Um metro, ele vale 100. Certo? O metro não vale 100? 100 centímetros. Então, pensa lá, 100 centímetros. Se eu dividir, eu vou ter lá que nem na régua lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, até formar 100, não é? 100 partes. Se eu dividir, cada partezinha lá, 1 centímetro, 2, 3, e assim segue. Tem alguém com áudio aberto? Então, a pergunta é, isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que... Um centésimo, acabei de falar, pensem lá, um metro. Ele vale 100 centímetros. Pensem na régua. Lá, né? Os centímetros. Ó, de 0 a 1 forma o quê? 1 centímetro. De 1 a 2, 2 centímetros. De 2 a 3, 3 centímetros. Cada parte, se eu dividir ali o metro ali, 1. Eu posso dizer que a altura é igual a 125 centésimos do metro? Sim. Tem alguém que tem? Sim, porque, ó, centésimo. Ó, tem alguém que está construindo. Um centésimo, isso é na área. Um centésimo do metro. Um centésimo do metro mede 1 centímetro. Se você pensa na régua, o metro, né, ele vale 100 centésimos. Se ele está dividido ali em várias partes, não é? Então, 1 centésimo, ele não vale 1 centésimo, ó, 1 de 100. Né? São 100 partes, cada parte ali 1 de 100. 1 centésimo do metro mede 1 centímetro. Gente, tem que fechar o áudio, alguém que tá acabando. Sim. Bárbara Pro. Ah. Então, sim, a altura de Bruno é 125 centésimos do metro. Lembrando que o metro, ele é dividido em 100 partes. Por isso que sim, 1 centésimo, né? Se ele tem lá 100 centésimos, cada partezinha lá pensa dividir em 1. Aí, para finalizar na B, aí nós vamos encerrar, vamos parar na B, tá? Não vai dar tempo de fazer a outra. Podemos dizer que Bruno tem, aí dividindo ali em metros, como que fica? Um inteiro. Não, gente, não estou falando nada disso, olha no exercício. Podemos dizer que Bruno tem. 1 metro é 25 centímetros de altura. Isso. Ó, 1 metro, é só colocar 1 lá, ó. 1 metro, só colocar 1, tá? E 25 centímetros de altura. Só colocar, só preencher o 1
Escreva essa medida no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Aí, no quadro de ordens, basta colocar. O 1 representa o quê? Metro. Não, mas que parte? A parte inteira ou a parte decimal? Parte inteira. Então, o 1 vai ficar onde? Na unidade. E os demais números você distribui. Vai ficar um inteiro, 2 centésimos e 5 milésimos. Isso. Ó, lembra da vírgula. Lembra da vírgula, tá? 1, vírgula. Aí distribui. Ó, escreva essa medida no quadro valor de lugar. Vai ser 2 centésimos e 5 milésimos, ou 1 inteiro e 25 milésimos. Não, mas você tem que pensar... Não, ó. 200... Assim, pensa uma coisa. Centímetros, certo? 100 foi dividido em 4 partes. Todos fizeram até aqui? Sim. O que significa a palavra? Ó, o que significa a palavra meio na fala de Bruno? A metade do metro. O que significa meio na fala de Bruno? A metade. Significa 30. Não, meio, gente, significa o quê? 6. Ó, o que significa meio na fala de Bruno? Metade, não é? Nós não estamos falando de metros, significa que Bianca é minha irmã. Ela tem 1,5 metros de altura. Então, na fala do Bruno, ele está dizendo assim, lá na C, Bianca é minha irmã. Significa o quê? Metade. Hã? Metade. Significa que ela tem 1 metro mais o quê? Meio, né? 1,5 metros. Então, significa metade. Então, significa que ela tem, ó, 1 metro e mais meio. Isso dá quanto? Se eu transformar isso em altura, 1 metro e mais meio, dá quanto em altura? 1,50 metros. Quanto isso dá em altura? 1 metro e mais... 1,5 metro. Mas, tá, em números, como que fica aí na D? 1 metro e 1,3050. 1,50. Não é 1,5 metro? Ah. Ó, 1,5 metro. Não é assim? 1 inteiro e metade, não é? 1,5 metro. Então, 1 fica na unidade. Décimos e centésimos. Pronto, aí finalizamos essa página. Confere se fez tudo, se não deixou nada sem fazer. Aí na próxima aula fala, o que era mesmo, não sei da onde, eu não vou voltar nessa página. Nossa, prof, já são 11 horas. Tá, já vamos encerrar. Gente, pode beber água. 10h59. Já vamos encerrar. Crianças, ó, quem terminou está liberado, bom almoço, estudem para a prova de amanhã. Oi. Eu vou falar um negócio no seu privado. Tá bom. Tchau, crianças. Tchau. Bom almoço. Oi. Minha mãe queria que eu fizesse pra escola. Minha mãe queria que eu fizesse isso pra mim pra escola. Pronto. Ela queria que eu viesse assim pra escola. A freira. Deixa eu ver. A freira.
na sala, todos fizeram tudo, eu não quero nenhuma apostila mais incompleta. Lorenzo, você fez tudo? Tudinho, né? Dona Ana Beatriz também? Na sexta-feira eu ajudei o Lourenço a fazer. Eu emendei que eu ajudei a fazer conteúdo pra ele. Obrigada. Muito bom. André Arthur, você terminou? Não, é um guarda. Oi, amor. Parece que só porque era branco eu não consegui dormir direito essa noite. Ansioso? André Arthur, você terminou? Na verdade, não. Aí eu tava só com pesadelo. Eu tava lá só com cobertura. Aí eu acordei. Só que aí eu quase não consegui dormir porque tava muito frio.